Os appliances que você tem em solução de Fibre, a maior parte deles tem uma interface. Alguém fez alguma coisa em Java, em PHP, outros fizeram scripts, outros fizeram até mesmo uma interface gráfica lá, usando C. E aí você tem o ambiente, o KDE, GNOME, enfim, todo esse conjunto aí de interface Linux, né, o X11, o X11, onde você tem lá todas as configurações de tela gráfica. E o iptables é quem está funcionando por detrás disso. Então vejam só, a gente não está falando aqui de uma aplicação específica, estamos falando de uma funcionalidade presente no Linux e que hoje é praticamente a essência das soluções de proteção. Então, se você pega algum software, como por exemplo pfSense, né, Rodrigo? Por trás dele está usando o iptables, é isso? Não. Não usa? Não. Ele usa do FreeBSD. O que o FreeBSD tem por trás dele? É o IPFW e o IPFilter. Ele usa Ele usa a versão anterior do Linux para o iptable, porque o iptable é uma versão mais nova. o IPFW ele usa para fazer direcionamento e limitação de banda. E o filter é para fazer os filtros do Na verdade é porque antes do iptables você tinha o IPFW no Linux, e aí as distribuições Linux padronizaram, depois principalmente do kernel 2.4, todos eles têm o iptable presente, que na verdade é uma pequena variação aí de escrita, mas a mesma coisa do FreeBSD. Então quer dizer, nós estamos falando de um recurso presente no kernel do sistema operacional e não de uma aplicação qualquer. Por isso que eu acho importante entenderem como que o iptables funciona, para depois vocês utilizarem a ferramenta que quiserem, né? Mas para que a gente entenda também, eu acho que o iptables é a melhor prática para você entender como que as redes funcionam. Por isso que é interessante a gente estudar. Só que para a gente não ficar aqui e eu ficar contando a historinha do que é o iptables e tal, eu sugiro que vocês leiam. Eu vou passar brevemente aqui algumas coisas que vocês precisam ler. Então o iptables, você tem uma linha de comandos, tem um programa que é iptables. Tá? O iptables, em algumas distribuições, ele já tem um conjunto de comandos que são executados, instruções, que são carregados quando você inicia o sistema. Mas em regra geral, você iniciou o sistema, não tem nenhuma regra funcionando, tem que ter algum script, algum programa, algum starter para fazer com que o iptables acione essas regras. E aqui nós temos um exemplo de um roteiro do iptables, e esse arquivo aqui é um artigo mesmo, e aí esse artigo de 19 páginas, ele explica o funcionamento do iptable, fala desde a instalação dele, tá? E dos principais recursos, como por exemplo as tabelas. Então tem essa tabela aqui, que seria uma tabela bruta, ground, que é a tabela onde faz algumas mudanças nos pacotes. NAT, que é o clássico aí de Network Address Translation. Vejam, NAT é um serviço, uma técnica que vai interferir no endereço IP. Então você tem que fazer de conta que é outro host. O host da sua rede local manda um pacote para um alvo que é um servidor web que está fora da sua rede. Ao passar pela máquina que está fazendo o pacote NAT, vai haver uma modificação no endereço, naquele pacote. E o pacote vai chegar nesse alvo como se tivesse saído daquele computador que está fazendo NAT. Quando ele retornar, ou seja, o pacote de resposta, a sequência, vai chegar nesse mesmo servidor, que o endereço é dele, e aí ele vai fazer a entrega na máquina de origem. Este cenário te dá a condição de programar antes da rota e depois da rota. Então a gente vai ver como é que faz isso. Bom, Mantle está associado
objetivo de fazer uma tipagem. E essa tipagem de serviço é para qualidade de serviço. Então a gente vai ver rapidamente o manual, mas nós só vamos efetivamente concluir o assunto de qualidade de serviço. É um dos últimos conteúdos que a gente vê nessa disciplina, onde a gente vai ver interserve, intserve, divserve e, por exemplo, a rede MPLS, né, que é multiprotocolo, onde você tem uma estrutura para garantir qualidade de serviço. Então, lembrem que o manual está associado à qualidade de serviço. E aí o mais usado, né, mais importante talvez para quem quer fazer filtro, é essa tabela filter. Essa tabela filter é a tabela que você utiliza para essencialmente filtrar. E aí você tem as cadeias ou chains, né? Então vejam só, o IP-Table ele recebe pacotes que vieram de fora, mas os pacotes gerados naquela máquina também passam por ele. Além disso, os pacotes destinados a outras máquinas e que passam por ele simplesmente para encontrar o caminho, os encaminhamentos, ou aí o que a gente poderia dizer, o caminho, o roteamento, né, que você consegue fazer, em outras palavras, o encaminhamento. Então, input, o tráfego que tem como destino a própria máquina. Input, entrada, chegada. Forward, o tráfego passante, está passando pela máquina, está vindo nela, mas você vai entregar em outra. Quando é que você usa isso, por exemplo? Você tem um servidor lá dentro da sua empresa com endereço IP de rede local, privativo. E você tem uma máquina que tem um endereço real, né, roteável, está lá no roteador, então 200 alguma coisa, por exemplo. E você quer colocar do lado desse servidor o MySQL. A gente sabe que um administrador ou um desenvolvedor, em sua perfeita consciência, não vai colocar o MySQL de peito aberto na internet para você estabelecer conexão. O risco de invasão a esse servidor, negação de serviço ou qualquer dessas técnicas de prejuízo para a aplicação, vai ser muito difícil você manter com o próprio MySQL. Você precisa de ferramentas de proteção. Eu vou contar uma historinha. Há um boato, né, uma história, na verdade a gente viu sair na mídia também há muitos anos, de que a Oracle resolveu colocar o sistema a toda a prova. Foi quando saiu a versão Grid do Oracle, aquele G, né, que a Oracle implementou alguns protocolos, ou ela melhorou os protocolos para troca de pacotes com o banco de dados. E a Oracle desafiou a comunidade da internet dizendo o seguinte: olha, o nosso servidor Oracle não pode ser invadido. Ela colocou em meia-noite, 2 horas da madrugada já tinha invadido. E aí qual foi a questão? Alguns alegam que não foi culpa do Oracle, foi culpa do cenário, porque outras ferramentas, né, tinham passagens, tinham brechas de segurança. Outros disseram que fazia parte do próprio banco, toda a estrutura, a partir do momento que você escolheu colocar o banco para ouvir toda essa chuva ou essa tentativa de invasão. Eu acho, sinceramente, que não vale a pena você comprar um banco de dados e utilizá-lo como firewall. A gente precisa de algo muito especializado em cada uma das áreas. Então, definitivamente é muito arriscado você querer desenvolver uma aplicação que fica ouvindo conexão de todo mundo e não tem firewall. Não tem nem sequer log para observar comportamento invasivo, né? Não tem IDS, detector de intruso. Não tem parâmetros no TCP para prevenir contra algum tipo de técnica, algum ataque. Mas, se você quiser desenvolver uma solução, uma appliance, um conjunto de hardware e software que faça tudo isso, você tem que ficar atento a esses riscos que existem. Então, normalmente você faz o quê? Pega uma máquina, que vai ter um endereço IP, uma interface de rede ligada com a internet, IP real, e coloca lá o seu IP-Table para funcionar. E aí você
coloca uma determinada porta para encaminhar esses pacotes para a sua máquina que está dentro da rede local. A sua máquina dentro da rede local está rodando mais que ela. Aí você reduz, minimiza muito esses riscos. É para isso que você usa então esse tipo de recurso. Bom, você tem output, que é óbvio, tudo que saiu daquela máquina, tudo que foi gerado, né, você pode tratar, você pode modificar, você pode até mesmo impedir, ou você pode fazer alguma coisa com esse conteúdo. Então é o output. Pré-route, né? Veja bem, é aquilo que está ingressando na máquina antes do roteamento, e pós-route é o tráfego de saída depois que a máquina roteou. Então são esses aí os chains ou as cadeias, tá, que você tem no IP-Tables. Então aqui existem algumas coisinhas, né, que você precisa fazer, que estão um nível mais avançado do sistema operacional, ou seja, são funcionalidades que você precisa habilitar ou não no sistema operacional. E você pode utilizar aqui basicamente duas técnicas. Uma é você utilizar o sysctl para você editar, para você definir, escrever esse parâmetro do IPv4, que é o encaminhamento de IP. Então você pode usar essa sintaxe aqui, ou você pode simplesmente gerar, né, um conteúdo para essa linha dentro de um arquivo. Veja bem, aí você só tem que criar o arquivo IP forward. Dentro desse arquivo você pode colocar o valor 0 ou o valor 1, permitindo ou não o encaminhamento. Então eu não quero que a máquina encaminhe IP, eu não quero que nada que bata nela chegue em outra máquina. Você vai e coloca 0. Se você quer que ela faça encaminhamento, você coloca 1. São prerrogativas aí para você utilizar o encaminhamento ou forward do IP-Tables. E aqui você tem umas relações. Vocês lembram que eu falei então que você tem as tabelas e você tem as cadeias. E aí você tem aqui uma tabelinha muito importante que faz essa relação das duas. Então a tabela round, né, você pode utilizar para parametrizar as cadeias de pré-route e de output, saída. A NAT, você tem o pré-route, antes do roteamento, o output, que é a saída, ou seja, quando saiu da própria máquina, ou quando veio de outra máquina e você usou o pós-route. E você tem ainda na tabela Mandle, né, que é aquela que você pode mudar algumas características, como por exemplo alguns flags no TCP. Aí você pode tratar tanto do input, do forward, do pós-route, do pré-route e no output. Então essa aqui é a mais ampla em termos de customização. E a filter, que é simplesmente filtrar. O que você quer filtrar? Olha, tudo que estiver chegando eu quero matar. Eu vou usar um comando para matar, para descartar. Tudo que estiver encaminhando, eu vou regrar, ou eu vou limitar, ou eu vou permitir, se somente estiver dentro de uma condição, forward, da mesma forma no output. Então olha só que maravilha, é como se fosse aí uma linguagem de programação, né, que você pode definir. Então aí tem um fluxo, a rede round, que seria a tabela bruta dos pacotes, e começa com pré-route, antes de rotear, né, para o round, para o mandle e para o NAT. Olha essa sequência, gente, isso é importante. Ó. Primeiro bruto, round, depois mandle, onde você já pode fazer modificações, e depois NAT, que são modificações de tradução de endereço. Essas aqui para QoS, essas aqui para endereçamento, que é o caso do NAT. E essa aqui é quando você recebe o pacote, você pode, de alguma forma, criar ali uma regrinha, permitindo ou não permitindo, ou fazendo um log. Então você pode, por exemplo, utilizar esse aqui para você capturar alguma coisa e colocar dentro de um log, se aquilo que apareceu no fluxo, de alguma forma, coloca em xeque a segurança do sistema. Aí você tem a decisão de rota, ou seja, para onde isso vai, o que será permitido.
ou o que será bloqueado. E aí você tem, de novo, esse processo. Mango, filter, input, né, que é um filtro para a entrada, será que eu vou permitir ou não? Um processamento local é a aplicação que capturou esse pacote. Um exemplo, alguma coisa que chegou no seu firewall e você tratou ou não da sua regra, até que esse pacote chegasse lá na camada de transporte, onde uma aplicação qualquer pegasse. Então a camada de transporte é o elo aqui entre esse pacote que passou pelo filtro, né? Ele passou aqui pelo processo de filtro, e aí ele entrou no processo que é efetivamente o alvo dele. Pode ser lá um programa que você escreveu em C e está rodando, ou em Java. E aí, continuando aquele da esquerda, você tem o route, uma tomada de decisão, de roteamento. Depois desse roteamento, você tem de novo essa regrinha round, né, uma tabela round, mango, nat, e um filter de output. Por quê? Nesse momento aqui já é depois do processo. Então é saída. Aí nessa saída você tem uma decisão de roteamento, ou seja, eu ainda posso definir depois que passou aqui pelo filter output, eu vou ter esse pacote de novo disponível para que eu possa fazer outra decisão de roteamento, onde eu vou jogar no Mangle, para fazer, por exemplo, um pós-route. Olha, eu tenho de novo como definir QoS depois do roteamento, e eu tenho condições, por exemplo, de tratar o meu NAT depois do roteamento, para entregar na rede. O caminho da esquerda, né, a gente foi no roteamento de input. Agora nós fomos jogar para o Mangle, ou seja, eu fiz alguma modificação, por exemplo, eu mudei lá um tipo de serviço para tratar QoS, porque eu estava recebendo um pacote, eu estava tratando um pacote de telefonia, que eu quero priorizar voz sobre IP, e aí eu posso jogar no filtro e fazer de novo o processo de roteamento ou de decisão. De novo eu vou ter Mangle, e de novo eu vou ter NAT pós-route. Então, esse fluxo aqui é importante você entender. Aí você fala assim, mas eu vou lá, pego um software, e aí tem uma regrinha onde eu coloco os IPs que eu posso e que eu não posso. Vejam o que acontece. Se você considerar esse processo aqui, considere que você pode fazer qualquer coisa com esse pacote. Pode fazer qualquer coisa com ele. É flexível. Você está ali com a matéria-prima na mão. Se você pegou uma solução pronta, normalmente você tem uma limitação. Você não pode fazer muita coisa. Existem ferramentas, sofisticadas de firewall que oferecem tratativas imensas. Existem inclusive ferramentas que fazem em cadeia, ou seja, tem uma unidade de processamento que passa para outra. São os firewalls em multicamada. Então não dá para comparar, realmente tem soluções impressionantes em termos de firewall e que custam um pouco na cara também, porque você vai precisar de mais processamento e tecnologia para conversar com tudo isso aqui. Mas, de qualquer forma, pense no seguinte: é igualzinho você programar em C# ou você usar um case. Lá no C# você faz qualquer coisa. A pessoa que te vende o case fala que você faz qualquer coisa. Na verdade, você não faz qualquer coisa. Outra analogia que eu faço é o seguinte: você tem uma bicicleta e vai movimentar dentro da cidade. Considerando as regras de trânsito, uma cidade do interior que não está regrada para a bicicleta, você passa no passeio, você passa na praça, até na contramão. Só que aí você resolveu agora andar de trem. Então você está limitado a um trilho. Você só tem determinados lugares para ir. Se você falar que uma ferramenta de firewall hoje é um trem, que só anda onde tem linha, é muito. Na verdade, elas são mais flexíveis. Talvez elas sejam igual um carro. Elas conseguem te levar praticamente a todos os lugares. Alguns são contramão, outros você tem um fluxo mais difícil de chegar. E aí, às vezes, para você conseguir colocar uma regrinha que você precisa, você tem que construir um arsenal todinho na ferramenta. Em geral, é isso que acontece. Algumas são mais flexíveis, outras não. Se você estiver fazendo isso direto no IPTables, é a mesma coisa que você está programando com a bicicleta, você está passeando de bicicleta. Tá? Você pode ter uma flexibilidade muito maior.
mas vai exigir jogo de cintura, a força é sua, porque você que está pedalando, né? Você que vai ter que tomar cuidado, e nem barulho você faz. Então quer dizer, você tem que tomar muito mais cuidado se alguém passa por cima de você. Exemplo, se você esquece de tratar alguma coisa ou esquece de criar regra, o file seu pode ficar inviável. Então olha só, o que tem aqui agora? Os targets, ou os destinos. Para onde esse pacote, o que vai acontecer com esse pacote quando ele passou pelo roteamento, pelo aquele Rust, onde você está implementando o IPP? Você pode aceitar. Exemplo, você quer permitir o SSH. O SSH está chegando na sua rede. Então, você pode aceitar ou não. O SSH está lá no input. Opa, conexão de SSH. Que porta que é? A porta 22. Ou você resolveu programar o teu SSH para outra porta. Então, você pode... Não, essa conexão eu vou deixar chegar no meu servidor. Desde que esteja vindo de determinado IP. Também pode colocar isso lá. Até o MAC você pode especificar. Né? Não é muito utilizável, não é muito prático, mas você pode fazer. Aí você vai permitir, accept. Se você viu que aquilo está vindo de algo estranho, exemplo, está vindo de umas redes lá da Ásia, IPs de servidores que estão em blacklist. Você vai permitir que pessoas que estão vindo de servidores de blacklist tenham acesso à sua rede? Não. Como é que você fica sabendo se está no blacklist? Você tem que assinar algumas listas, participar de algum fórum, porque os fóruns te mandam, olha, tem mais. Existem alguns serviços pagos e serviços gratuitos que mantêm listas de hosts, ou de endereços IPs, ou de rotas, que são de risco. E aí você fica monitorando. Aí você pode falar assim, opa, pacote que está vindo de tal rede, de tal IP, ou de determinado grupo de IP, eu quero dar um drop dele, joga fora, descarta. Eu posso também rejeitar. Olha interessante isso aqui. Rejeitar é explicitamente recusar. Então, quem mandou fica sabendo. Legal mesmo é você dar um drop. Né? Você dá um drop quando é algo que você não quer saber de onde veio. Esse reject aqui é porque violou alguma regra interna sua. Exemplo, alguém está usando um serviço, ele pode até usar, mas está utilizando a partir de determinado fluxo. Está vindo de determinada rede, essa você não quer, você quer controlar o fluxo. Aí você pode rejeitar e avisar, olha, eu não aceitei seu pacote, você está usando a configuração errada de rede. E o user child, que na verdade é você fazer um conjunto de regrinhas, uma tratativa, que a gente chama de tratativa de usuário. Você pode direcionar para isso. Você também pode escolher e fazer log disso, registrar em algum lugar. Então vejam só, você tem aí alguns comandos para manipular os chains, que são essas regras. Cara, lembrando cada um dos comandos agora em bobagem, mas é importante você saber quais os pacotes, quais os protocolos você pode tratar. Você pode tratar o protocolo TCP, UDP e CMP com todos os três. Né? Você pode tratar MAC, você pode tratar porta, você pode tratar tipo de protocolo. Vejam só, você pode tratar até mesmo para módulo extensões, ou seja, você precisa ativar um módulo, uma funcionalidade a mais nesse PT, e você pode aceitar pacotes criados pelo usuário por determinado ID, ou criado por determinado grupo, ou criado por determinado processo. Pessoal, isso é tão interessante, essa questão do processo, que é o seguinte, olha, eu quero aceitar os pacotes que estão vindo daquele servidor que estava na minha DMZ, se eles estão vindo do MySQL. A hora que eu rodo o MySQL vai gravar num determinado local do sistema operacional qual que é o PID dele, o ID do processo que está rodando.
E com base naquele PID eu posso criar uma regra e dizer o seguinte: eu só aceito o pacote que está vindo lá do MySQL, mas é do MySQL que o fulano abriu, ou que foi executado em tal situação. Porque o MySQL que alguém está rodando naquela máquina e que eu não tenho interesse, eu não vou tratar. Interessantíssimo, por exemplo, é quem tem lá um provedor. Não sei se você já usou esse tipo de coisa. Não. Mas você poderia, Rodrigo, fazer o seguinte: olha, o MySQL que eu estou rodando no meu servidor web, eu vou fazer uma tratativa. O MySQL, que é a aplicação de outros usuários, eu vou fazer outra tratativa. Ou o MySQL, que é a versão tal, e você no PID você vai ter condições de saber, eu vou fazer uma tratativa. O outro MySQL eu não faço. Então você pode fazer em nível de processo e nível de grupo de usuário e do próprio usuário. Então olha só, é igual eu falei, é igual andar de bicicleta, tem muita coisa para você fazer. Você pode tratar também o estado de uma conexão. Né? Veja bem, lembram lá que o handshake tem aquelas flags para estabelecer conexão. Então, por exemplo, new indica que um pacote cria nova conexão. Deve ser aquele que tem uma flag do tipo sim, pedindo sincronização. Established ou estabelecido é de uma conexão já existente. Então não corresponde a uma sequência com flag de handshake, né, para troca de dados. Related indica que o pacote é relacionado com a conexão já existente. Isso aqui na verdade é o seguinte: lembram que o protocolo TCP permite que você faça reassociação de conexão. Então é exatamente esse cenário aqui que você pode tratar. Opa, está chegando pacote para reassociar uma conexão que existia. E aí você vai tratar com esse estado. E você pode ter também, né, um pacote de um estado inválido, qualquer outro que não se encaixe aqui. O que mais que tem? Aí tem os comandinhos já, né, iptables-L, né, para você fazer uma listagem, conhecer as regras. Quais são as regras que tem lá? Então no laboratório nós vamos executar alguns desses comandos, não dá para executar todos, a gente vai executar algumas combinações para ver como é que está o IPT. Gente, isso parece tão assim, desnecessário a princípio, mas não é não. Às vezes você está configurando um servidor, está tentando conectar no serviço, e você fala assim: mas será que tem um bloqueio aqui? Aí você poderia falar o seguinte: bom, eu estou na interface console, eu não tenho acesso à interface gráfica. Eu poderia ficar verificando aqui quais são os programas que estão rodando para saber se o programa está bloqueando ou não. Então você poderia saber se o programa está rodando e lá na configuração do programa ver se a regra dele está permitindo ou não o pacote passar. Você poderia simplesmente listar no IPT qual que é a regra que está estabelecida e olhar na regra para ver se tem bloqueio. Então é muito usual você visualizar as regras listando essas regras aí. Se aparecer simplesmente uma estrutura dessa sem definição, é porque você está com as regras limpas. Tá? Você pode também fazer uma listagem específica para uma determinada tabela. Então você vai usar essa sintaxe aqui, ó. Então "-L" também, mas aí você põe "-T" para dizer qual é a tabela. Por exemplo, eu quero só ver as regras do Mango. Regras de saída. Aí começam algumas coisinhas, olha só. Para bloquear uma porta, alguém sabe aí que porta que é essa? Está escrito aqui, né? SSH. Fica fácil mais. iptables-A. Esse A é um switch, é um parâmetro que eu passo para o iptable. Eu estou adicionando uma regra. Essa regra eu estou adicionando para que situação? Para qual chain? Estou fazendo um filtro. Quando eu não especifico qual chain que eu estou trabalhando, é o filtro. Então, como aqui não houve especificação de qual, é um filter. Filter em que fluxo? Que momento? Lembra do fluxo lá em cima? Input. Está chegando. Está chegando, mas que tipo de protocolo? Basta colocar "-P" e o tipo de protocolo na frente. TCP. Quero especificar a porta. Qual porta? De origem ou de destino? De destino.
Destination port. Qual? 22. O que eu vou fazer? Menos J, para eu definir a ação. O que vai acontecer com aquele pacote? Né? Qual que é o alvo, o target dele? Drop. Em outras palavras, está escrito aqui o seguinte, olha, bloquear todas as conexões do protocolo TCP destinadas à porta 22. Se você bloqueou tudo, você foi lá e bloqueou tudo, e você quer permitir só, né, o SSH, você vai colocar aqui um ACEP. O IPTables funciona como? Primeiro você bloqueia e depois libera? Então, na verdade é o seguinte, vai funcionar desse jeito aqui. Cadê o fluxo? Aqui. Agora, por exemplo, se você colocou uma regra aqui, ó, no pré-load você deu um drop, você não tem ele para baixo. Então você tem que raciocinar. Esse é o grande entendimento, tá, Guilherme? Isso aí é que é o fluxo, digamos, o fluxo principal, você entender. Aonde eu vou colocar o drop, onde é que eu vou colocar o ACEPT? Se você colocar o drop aqui, pronto, não adiantou nada você colocar o ACEPT. Não vai chegar lá, você deu drop. Então depende do que você está tratando. Se você estiver tratando do exemplo, neste cenário aqui, ó, tá? Ó, você foi lá e fez, depois aqui, ó, depois que passou pelo processo, rodou lá no MySQL, o MySQL saiu, o pacote saiu de lá, beleza. E aí, Road Decision, o que você resolveu colocar? Um filter. Nesse filter você deu drop. O que você resolveu? Olha, o meu processo está tentando mandar um pacote para um determinado servidor que eu acho que é arriscado, eu não quero que ele faça isso. Então eu estou dando um drop nele aqui. Então ele nunca vai chegar aqui. Por isso você tem que saber onde é que você colocou. Agora, como é que se constrói as regras no IPTables? Por isso que existe aqui list. Se você construiu as regras, ele vai funcionar na hora, também na sequência de execução. Então, um dos erros mais comuns, eu não vou fazer isso na prova de vocês, mas já fiz uma prova anterior, que é o seguinte: foi realizada a seguinte sequência de configuração do IPTables. Em uma máquina remota, o usuário conectou com o SSH e digitou o seguinte comando. E aí ele colocou lá, tudo que tiver input, drop. O que esse usuário teve como consequência? Caiu a conexão dele. E aí estava lá na opção. O usuário não terminou o comando porque a sua conexão caiu. Tá? O usuário bloqueou toda a tentativa de conexão naquele computador e protegeu o computador. Ou o usuário não conseguiu estabelecer nenhuma conexão nenhuma das anteriores. Lógico, você foi lá e pá, né? Conectou, fez igual o padre, né? Subiu no balãozinho, né? Tirou o chão dele. Então, na verdade, você tem que ficar atento aonde você executou ele. Agora, como ele é em cadeia, dependendo de você pôs, a regra vai se encaixar naquele cenário. Você tem que ficar de olho nisso. Aqui tem um outro exemplo. Ó. A diferença. Essa aqui o usuário descobre que está sendo rejeitado. Porque o ICMP comunica. Pessoal, então é o seguinte: se você está construindo regras para a parte interna da sua rede, usa reject. Se você está construindo para o mundo externo, usa drop. Se você é malvado, usa drop para as coisas internas, o pessoal do suporte, a equipe interna da sua empresa não sabe o que está acontecendo no firewall. Então, às vezes, você pega ferramentas prontas e aí você ativa um firewall. Por exemplo, eu fui testar um firewall há pouco tempo, um NAT, etc e tal. Rodei ele, bloqueia tudo. Meu computador já perdeu tudo quanto é conexão que existia. E aí eu já perdi a internet, porque tinha que baixar um arquivo e eu estava dizendo como é que ele funciona. Então, quer dizer, a construção de um firewall, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Você precisa entender sim como é que isso funciona. Depois a gente vai ver que existem sim, os caminhos mais fáceis. IPtable menos T, tá? Aí você fala aquela tabela, e aí
você põe esse menos F. Apaga. Tchau. Então o que é importante? Quando você vai construir o script do IPTable, a primeira coisa que você faz? Apagar todas as regras que existem, para não acumular com as regras que já existiam. Tá? Você faz isso. Ó, IPTables menos T, para dizer qual que é a tabela. Filter, estou querendo dizer que a tabela é o filter. Menos D, input 2. IPTables menos T, uma determinada tabela, o chain ou a minha regra. Por isso tem tecla errada aqui, gente. Não sei se eu fui para baixo ou para cima. Fui lá embaixo, acho que eu apertei bem de lá. Aqui nós já vimos apagando na regra. Agora, neste caso aqui, ó, eu só quero excluir a regra de drop da porta 80. Lembra do comando list que vai listar? Aí eu vou ver a ordem que ela está. E aí o que eu quero fazer? Apagar somente a 2. A regra número 2 que eu tenho lá. Então eu especifico aqui, eu quero apagar. De novo, pressionei errado aqui. Encaminhamento. IPTables menos A, estou adicionando. Input, alguma coisa está chegando. Protocolo TCP. Destination, ou seja, para determinar destino. A porta. Menos J, accept. Permite. Ou seja, permitiu que isso passasse no input. Para que eu permiti chegar no input? Para fazer o post-route masquerade e distribuir NAT. Pessoal, olha só, tem que ficar atento a isso também. Você tem que permitir, porque normalmente você bloqueia tudo e você tem que permitir aquilo que você vai tratar. Então você tem que abrir a porta principal para que a pessoa entre. Ela entrou no prédio, agora você vai lá e abre a porta para aquele serviço que ela foi procurar. Então se você fechou a porta do prédio todinho, do condomínio inteiro, ninguém entra. Você tem que ir lá e permitir a entrada daquela situação para você tratar. Então você está permitindo a porta 80. E depois você está fazendo um NAT. E você está fazendo, olha só, um mascaramento. Masquerade. Tá? Para você definir a troca aí de endereço. O redirecionamento. Aqui você fez um redirecionamento dizendo o seguinte: IPTable menos A forward. O protocolo. Menos I, você pode especificar qual que é a interface de rede. ETH0, ETH1, a interface PPP, PPP0. Você tem lá uma interface ponto a ponto. Sua conexão de rede é discada, é modem. Sua conexão é ADSL. A interface que você tiver lá do Linux. E você pode também definir aqui Destination Port, Deport 80, menos D, o host de destino, menos J, accept, para aceitar. Regra padrão, IPTable menos P. Olha só. Drop o chain de input. Então, esse é o padrão. Quando você põe essa letra P, aqui que você tinha falado, você pôs a letra P e foi falando assim: ó, por padrão, tudo que entra vai ser excluído. Então, ela é a máscara. Aí, se você criou outra que não é P, é aquela específica. Então ele vai tratar esta, mas ele vai considerar a específica que não é do tipo P. Aí você consegue regar. Vai depender muito de onde você colocou, para cada situação. Então se você usou essa aí,
input está proibido, a não ser que você tenha outras regras que não são padrão para tratar um input. Por exemplo, para permitir o SSH. Aí você foi lá, pôs o menos A para adicionar uma regra de input, TCP, porta 22, accept. Aí, conclusão, não entra nada, exceto conexões na porta 22. O gostoso disso aqui, eu estou mostrando primeiro para vocês entenderem, é depois do laboratório que a gente vai fazendo teste. Um exemplo, vocês vão colocar o comando, aliás, eu vou passar o desafio, e vocês não vão conseguir acessar o FTP, ou vocês não vão conseguir, não vão permitir que alguém acesse o serviço do seu computador. E aí você vai ver, até mesmo o próprio ping você pode tratar. Olha o exemplo do ping. Aí você está liberando o ping só para um determinado host. Olha só, IPT menos A input. Então quer dizer, adiciona para input. Aqui tem um S, gente. Não sei se dá para ver aí, mas é o source 192.68.1.2 menos I, qual interface? É TH0. Oi? Se no endereço IP eu quiser colocar uma classe ou uma rede específica, dá certo? Pode. Ele aceita. Ele trata a lista também? Oi? Ele trata a lista, quando você cria uma lista de redes, aí você coloca só, entendeu? Você cria uma lista específica. Não, você pode fazer o seguinte, você pode colocar do IP tal, tracinho até o IP final. Ah, tá. E você pode também definir a máscara. Mas se eu quisesse criar uma lista de redes, por exemplo, dentro de um arquivo, uma blacklist, por exemplo, se você vai, são diferentes redes. Aí que está o detalhe. Eu vou chegar lá porque isso acontece na prática. Você vai ter que ter um para cada um, porque se você escolheu fazer por IP, todos têm que estar lá, ou eles têm que estar em sequência. Aí tem que criar. Aí tem um outro problema também, Breno, que é o seguinte: você vai colocar todos os endereços IP, você poderia especificar todos. Só que aí a tua linha de comando fica muito grande, ultrapassa o limite. E fica ilegível também. Fica impraticável isso. Então uma forma de se fazer é o seguinte: eu vou permitir 8 estações, eu vou ter 8 linhas permitindo. Aí, onde a gente vai chegar mais adiante, são as ferramentas que você usa combinadas com o IPTable para você combinar tudo isso e gerar um script automático. Você não vai querer ficar escrevendo aqui, aí você pode pôr dentro de um arquivo. Igual no Fire que a gente usava lá, tem a ferramenta list. Aí você colocava todas as redes e, por exemplo, colocava lá bloqueados, entendeu? Sim. Aí você deve ser isso que ele faz. Na verdade, ele pega aquilo lá as e redes que você colocou lá, ele clica. Sim. Você pode, por exemplo, fazer uma implementação usando script, usando PHP, usando o que você quiser. Qualquer linguagem de programação você pode construir. Por isso que existem trocentas ferramentas na internet que faz. O que é, na verdade? Cada uma tentando fazer uma coisa mais fácil. E nós vamos ver, sim, eu vou trazer algumas aqui para a gente analisar. Eu acho que isso é importante vocês tomarem decisão. Qual ferramenta de file que eu vou usar? Aí você vai entender como que ela funciona. Aí você fala, pô, essa vai servir para o meu caso, essa não vai servir. Cada uma tem aí um conjunto de funcionalidades. Então esse caso aqui, olha só. Esse ICMP do tipo 8, tá, é resposta de ping. Tá? Então veja só. IPTable menos A input, source, o endereço IP, a interface é TH0, menos P para determinar que o protocolo é ICMP, menos M, ICMP, type 8. Então esse menos M você está especificando uma característica do protocolo, menos J, accept. Está permitido ping só se for daquela máquina. Você poderia pôr Mac. Só o teu equipamento pode realizar ping. Aí você põe lá Mac address. Aí tem aqui aquela tabelinha de tipos do ICMP, gente. Só do ICMP quantas são? Ó. Echo reply, né? Sem assinatura, destino não encontrado, enfim, está aqui. No caso, ele utilizou aqui o Echo, que é o tipo 8. Então esse documento aqui contou a história básica aí do IPT. Tá? O que mais que tem? Esse aqui eu coloquei para vocês darem download.
É a mesma coisa, tá, gente? Só que aqui ele vai falar de uma forma um pouquinho diferente. Ele fala de NAT, filter, mando. Depois ele começa com algumas sequências de comando. Aqui também tem um processamento, ele mostra um cenário aí do IP-Table. Eu acho que ele não é mais eficiente, porque mostra mais detalhe. Isso aqui é para facilitar o entendimento, né? Na entrada você tem, ou você tem o input, processamento e saída, ou você tem forward, que chega, você encaminha e acabou, não basta no teu processo. Aí tem as letrinhas também, né? Ou seja, os switches, a N para você especificar um chain, apagar um chain, definir um target, política default, né? Ou seja, esse aqui é um caso da definição de uma política padrão para um determinado chain inteiro. Tá? Aí aqui também é bom porque fala algumas coisas, por exemplo, de sintaxe. Tá? Essa exclamação é como se fosse a negação. Então o menos S é um endereço de origem, o menos P é um protocolo, o menos I é uma interface, o menos O é uma interface de saída. Na verdade o I é uma interface de entrada. Aqui é a interface, esse I pequenininho é a interface de entrada, input. E o menos O minúsculo é uma interface de saída. Olha só, você pode ter aí na saída, aquilo que está saindo pela interface tal, eu quero que aconteça isso. Se estiver saindo pela outra interface, eu queria que aconteça outra coisa. Normalmente, a estrutura ideal para você trabalhar encaminhamento, filtro, uma proteção legal para a sua rede, é usar DMZ. No conceito de DMZ, o computador que está rodando o IP-Tables, você tem uma interface para a rede local, uma interface para a web e uma interface, né, que liga a uma rede que tem só os equipamentos com os serviços comuns. É o famoso DMZ, ou a famosa zona desmilitarizada. Na verdade, essa zona desmilitarizada é simplesmente o seguinte: é uma área, né, que você coloca algumas regras de segurança, mas não tem todas. Em outras palavras, gente, essa DMZ é o seguinte: você quer se proteger contra todos os inimigos, fecha um muro em volta, blindado lá e acabou. O problema é que você precisa comunicar com o mundo, vai ter que ter uma porta de saída. Então você faz uma porta e coloca lá um guarda de segurança armado. Tá? Aí você colocou o segurança armado e tem um cara do recado que fica lá. Esse cara do recado não tem blindagem, não tem roupa, ele tem que falar com todo mundo, ele tem que se identificar. Eles passam fogo nele, em outras palavras, porque ele vai estar correndo risco. Então o que é a zona desmilitarizada? É o soldado que pode conversar com todo mundo. Ele tem que estar armado também, mas ele tem, de certa forma, né, algumas falhas de segurança porque ele tem que comunicar. Esse servidor web que você colocou na zona desmilitarizada, ele pode ser invadido. O que não pode ser invadido é o pico do diretor da empresa que está com o IP dentro da rede local. E aí ninguém consegue chegar nele. Por quê? Porque vai passar para lá no firewall. Alguém consegue invadir o seu servidor web, beleza, mas não conseguiu invadir o meu banco de dados. Porque eu não fui otário de colocar o meu servidor de banco de dados no mesmo ranço do servidor mais que é do abaixo. Então é essa construção que te protege. Aí o que é o IDS? É o detector de intruso. Qualquer comportamento que está vindo de fora, ou até mesmo de dentro. Você quer ver um comportamento estranho lá de dentro da sua rede? Um de seus funcionários ou usuários, né, ou colegas de trabalho, está incessantemente tentando acessar todos os servidores. Todas as portas, enfim, ele está rodando lá um sniffer, detector de portas e de serviço que está funcionando. Esse cara foi invadido ou está tentando invadir alguém. Aí você precisa receber uma notificação para achar esse IP. Aí é bom você ter o IP, o MAC, porque o IP o cara troca. Você tem o MAC, a informação, a autenticação do usuário para rodar determinado serviço. Então, para ele poder logar na rede, você pega já o nome e a senha dele. Aliás, sabe quem é ele através da senha. E aí você já pode ter um painelzinho lá, um dashboard, um aviso, um telefone, alguém fala assim: olha,
O computador lá da sala, número 32, está tentando acessar todo o servidor. Vai lá que tem um sujeito mal intencionado, ou pior, tem um software lá mal intencionado e um sujeito usado. Aí você Teve um computador no servidor que ele estava com vírus. Aí ele estava travando a rede inteira, só que não podia tirar ele, que era o principal software da empresa. Aí eu bloqueei o acesso dele para fora. Beleza, tá certo. Aí, Tem o MAC dele lá, deu origem. a gente pegou pelo IP dele lá. Foi lá Vai dar um no... drop. Eu já tive uma situação que bem complicada mesmo de resolver, que é o seguinte: um usuário tinha uma conta de e-mail normal, conta de e-mail normal. Ele, em algum momento, fez um cadastro no site, ou ele utilizou o e-mail com a mesma senha, ou ele deu bobeira, porque normalmente é isso que se faz, né, gente? O sujeito vai lá, cadastra o computador dele, vai fazer um serviço lá para baixar um arquivo. E quem quer baixar um MP3 lá do cantor do dele, e aí apareceu aquela telinha, eu digito o telefone, tá? E eu não me arrisco a digitar a minhas informações. Mas tem gente que digita. Aí colocou o nome dele lá, né? Manuel, lá. E a senha dele, filha do Manuel. Salvou. Aí o sujeito que está lá fazendo esse serviço, ele fala assim: ó, peraí, vamos ver se esse sujeito usou essa mesma senha do autenticador do serviço de e-mail dele, do POP, ou do SMTP, melhor ainda, do SMTP. Aí bate no SMTP, por acaso a senha é a mesma. Ele é que contou a senha. Beleza, o cara estava louco para achar um SMTP que ainda não caiu no blacklist do reverso ou qualquer outro tipo de segurança, para poder usar ele como cobaia e espalhar spammer, né? Mandar e-mail para todo mundo. Aconteceu isso comigo lá na empresa. Um funcionário cadastrou o e-mail, aí conseguiu usar o e-mail dele. O e-mail dele colocou o domínio da empresa no blacklist. Teve um blacklist lá para poder limpar, falou o seguinte: olha, eu limpo toda semana depois que você resolveu o problema. Tá? Mas, se você quiser que eu limpe hoje, eu cobro $100. O resto tudo limpou. Então, conclusão. Olha só como é que isso aqui é importante. Às vezes a tua ferramenta até bloqueia esse tipo de coisa. Mas a maior parte das ferramentas, gente, e quanto mais simples ela é, mais limitada também. Você não consegue fazer isso. Então, olha só. Menos O é o tipo de saída. Menos F, fragmento a partir do segundo pacote. Muito interessante isso aqui. Ou seja, para você tratar os flags de TCP. Olha só os flags de TCP, lembram disso? Por isso que a gente citou TCP, eu falei que ia precisar. Olha só, SYN, ACK, FIN e SET, urgent, né, de urgente lá, push, all ou non. São os flags que você pode tratar no IPTable. Tá? Então, olha só, dá para saber se o computador de determinado usuário que está na rede local está aceitando conexão de um host que não deveria. Lógico que se ele é do blacklist, não deveria mesmo. Mas e se ele não é do blacklist? Um exemplo, você tem um determinado serviço ou um servidor que tem papel fundamental na empresa. Você não tem nenhuma aplicação que conecta num determinado serviço ou PBX. E aí, por acaso, aquele usuário está conectando, você pode descobrir. Você pode simplesmente falar o seguinte: então tá bom, eu vou simplesmente bloquear a resposta. Ele vai tentar conectar, não vai dizer que o serviço existe. E aí ele não consegue estabelecer a conexão. Tem que lembrar também que IPTable é serviço. Se você construir trocentas regras, o teu processador tem que tratar todas. E aí você vai colocar mais memória para ele, mais processamento. Você pode tratar portas UDP, lembrando que essa exclamação é para negar, né, a negação, ICMP por tipo, MEC, tá, usuário, conforme eu falei já antes, estado de conexão, e aí você tem os targets para você tratar. Aí aqui começam alguns exemplos. Olha só, olha que legal isso aí, gente.
Esse é um cenário que eu considero hoje um dos mais interessantes. Às vezes vocês ali não veem ainda motivo de prestar atenção, ou até mesmo de se esforçar para aprender IPT, mas gente, olha, se você souber implementar isso aqui, pode colocar no teu cartãozinho lá, você presta serviço de segurança. Tem muitas empresas que não têm isso aqui. Muitas não têm internet, intranet, rede local e uma zona desmilitarizada, uma DMZ, para funcionar o serviço, né, que colocam a empresa em risco. Eu estou falando de muitas. Não sei se é a maioria não, mas muitas mesmo não tem. E aí você consegue fazer isso aqui, olha só. Olha como é que é interessante, gente. Só contar uma história para vocês. Eu encontrei há pouco tempo uma empresa no Rio Grande do Sul que ela criou um appliance, uma solução para vender no mercado. O que ela fez? Ela importa uma plaquinha, uma placa de processamento bem reduzida, que já vem com 4 interfaces de rede. É um Vinclad, um equipamento bem pequeno. E ela desenvolveu uma interface em Java e PHP, com solução de firewall, de detecção de intrusos, etc. e tal. E ela presta serviço. Se você quiser comprar, ela vai lá e monta. Ela também monta VPN, tem outros serviços que a gente vai ver, eu implemento tudo aqui. Segurança, DMZ. E ela também vende pequenos servidores prontos. Ah, eu quero ter um servidor web. Ela tem um servidorzinho web para vender. Ela já fez esse pacote todinho. Só para vocês terem ideia do que isso significa. Uma máquina de proteção aí com firewall e com proxy e com detecção de intruso e VPN para conectar até 64 máquinas custa aproximadamente R$5.000. A eficiência faz isso de graça. Eficiência faz isso de graça também. Então, vocês podem perceber que aqui o grande lance não é o hardware, tá? É só o conhecimento de lá e saber fazer. Agora você consegue fazer isso aqui comprando, você compra um Vinclad com 4 placas de rede, então a empresa de Belo Horizonte, você paga R$500. Não precisa ter monitor, não precisa ter teclado nem mouse. Você vai fazer acesso remoto usando SSH e vai implementar a solução. Aí, gente, onde é que começa a questão interessante que eu falo? Tem uma interface gráfica maravilhosa. Você vai ter que colocar o X11 por causa disso. Só por causa da interface gráfica para configurar. Você vai cobrar isso do seu cliente, você vai lá. Olha, vamos colocar que a máquina vai funcionar durante 3 anos. Resumir, 1000 dias. Tá certo? 1000 dias a máquina vai funcionar. E aí, a configuração, o tempo de configuração dela é mais ou menos 30 horas. 30 horas você vai gastar para configurar e fazer os reparos periódicos para atualizar. Então, em um ano, 30 horas você usa a interface. As outras quase 1000, ela não precisava ter interface. Você gastou espaço, gastou processamento. Você poderia fazer isso com um processador de 400 MHz, mas você teve que cobrar do cliente um processador de 1.2, porque você queria interface gráfica. Então aí é a explicação do porquê você desenvolve uma solução de firewall sem interface gráfica. Eficiência faz isso também. Eficiência faz isso também. Um dos diferenciais dele é exatamente isso. Ele tem uma interface própria para você programar, porque a maior parte dos appliances de firewall usam interface gráfica sofisticada, mas são pesados. E a hora que você coloca lá 1000 usuários, ele não dá conta, e você tem que comprar o pacote mais supra-sumo da empresa, que custa 20 mil. É o que acontece na maioria das vezes. Então vejam só, alguns exemplos. Aqui, olha, eu gostei desse documento, trouxe ele mais por causa disso. E tem um passo a passo de configurar o firewall. Define as variáveis, carrega os módulos. O que são esses módulos? Você pode pôr mais funcionalidades no IPT. Por exemplo, você pode até colocar Layer 7. Com Layer 7, você pode bloquear por URL, por software, por aplicação, camada de aplicação. Tá? Embora eu acho o seguinte, em situações pequenas, bem aplicável. Se for uma solução corporativa, muitos usuários, é mais ou menos o seguinte. É a mesma coisa que você contratar uma equipe, né, soldados de infantaria para ficar lá protegendo o seu prédio, mas eles também são os caras que fazem o serviço de correio.
Tá? E aí, por causa do serviço de correio, eles têm que ir lá na agência do correio e uma hora ou outra não pode. É a mesma coisa que você tentar fazer com o seu firewall o serviço de proxy. São coisas diferentes. Mas dá para fazer. O PF6 faz também. O PF6 faz também. Aí, sinceramente, é uma solução boa. O PF6 você criou o proxy e o PF6 direcionando para ele. Não, mas aí você pode usar ele mesmo, cara. Isso, exatamente. Ele atuando como firewall, ele atuando como proxy e, numa situação mais ajeitada ainda, ele funcionando como detector de intruso. Ele faz cluster também, ele tem o Snort, roda nele também. Boa, porque aí você já começa a monitorar. Definir as políticas padrão, né, a regra geral. As regras contra spoofing, as regras contra flags, ou definindo as flags que você vai permitir, as regras para as conexões estabelecidas, essa aqui é para impedir, por exemplo, a conexão, e as regras adicionais, aquelas que você está permitindo ou não. Pessoal, o grande desafio de um firewall e de um proxy são os programas de governo. Eu falo isso porque há muitos anos eu trabalho com esse cenário. Alguém desenvolve um software, coloca ele para funcionar, tem um site para download. Aí você pergunta assim, mas que porta que esse software usa? Não sabe. Qual servidor que ele usa? Qual varia? Agora, existem outras aplicações que são dor de cabeça de segurança. Por exemplo, MSN. Graças a Deus que agora não tem nada. Tá? Mas cada hora estava num servidor e aquilo lá vaza para tudo quanto é lugar. Parece que a equipe desenvolvedora está pensando, olha, o cara do Fire não vai conseguir segurar isso, alguém está programando. Tá? Porque ele quer permitir que o software funcione. Existem também os pequenos softwares que abrem um canal e um proxy dentro da sua rede, passando por HTTP, para fazer com que o usuário que está fazendo sistema de informação consiga acessar o site. Você pensa que a rede está protegida e está vazando como proxy. Aí só o detector de intrusos para monitorar e falar assim, o comportamento daquela máquina é estranho, porque você não consegue bloquear ele, só pelo comportamento. Aqui um exemplo legal, olha só, esse cara fez o script. Pessoal, não vou detalhar isso aqui, vou só resumir agora. Você pode fazer IPT usando script. Se você for fazer isso, eu recomendo que você utilize o Tux. Tux é uma solução criada por um brasileiro, onde ele já criou alguns arquivos de scripts prontos. Ele tem lá um validador que você cria as regras e ele valida. E você consegue trabalhar com esse conceito de DMZ e NAT. Funciona muito bem o Tux, tá? E ele simplesmente não consome recursos, porque são arquivos textos que você, arquivos ASCII, códigos, que você roda um comando só e ele coloca tudo para funcionar. Então ele já tem uma pré-escrita, um projeto. Na verdade o Tux é um projeto. Você compra ele e usa. Aí você pode usar outros. Você pode usar, por exemplo, PFW, que é uma interface, PFW, uma interface para você, em tela texto mesmo, você vai criar algumas regrinhas. Existem muitas ferramentas para você fazer isso. Uma outra interessante, acho que eu tenho o nome dela aqui que eu esqueço. Sim. Chama VUMUR. O Tux, eu até vou mostrar para vocês aqui o manual dele. O Tux, até o texto para explicar como que ele funciona, é em TXT. Isso aqui, a hora que você vai ler ele, pressupõe que você está num servidor que não tem interface gráfica. E aí o Tux tem as regrinhas, entrada, saída, internet. Cadê o desenho dele? O servidor web tem o CSF. CS? Config Server Security File. Security File. Tem um que eu vi também que é IPF, se não me engano. IPF. Não, é um que tem para o Ubuntu. Na verdade é o seguinte, ele fala Simple File, que também tem interface do WebMe. Você tem ambiente web. E tem um também que é interessante,
que é também uma interface texto, que é o ShoreWall. O ShoreWall, gente, ele tem alguns arquivos, por exemplo, tem arquivo onde você põe interface de rede, onde você põe rugs, onde você põe tabelas, onde você põe as regras. O que eu acho inconveniente no ShoreWall é o seguinte: a hora que você vai escrever a regra dele, ela não é tão simples e não é igual a do IPT. Então é mais ou menos o seguinte: você tem que aprender mandarim, porque o idioma que você vai usar é muito parecido com ele. Então eu acho, sinceramente, se você já não vai usar o mandarim, por que você já vai aprender mais um idioma para poder comunicar? Então eu acho que o ShoreWall só tem isso de negativo. A sintaxe dele é invertida. Então você tem que aprender ele. Como ele não resolve todos os seus problemas, você vai ter que entender também do IPT. E ele não tem sintaxe parecida. Pelo menos o Tux, a sintaxe que você escreve dentro do Tux é a mesma do IPT. Ele simplesmente tem um conjunto de regras, um protocolo. Agora, se você não quer nenhuma dessas, existem diversas ferramentas prontas. Então aí tem o PFSense, né? Vocês vão trabalhar com o tema de vocês da pesquisa, né? Apresentar o PFSense. O Rodrigo já é especializado na área, vai dar uma aula para nós. E tem também o IPCOP, tem o Brasil FW, tem muitas ferramentas aí. Algumas com interface bonitinha. Os últimos Linux agora estão vindo a opção de file. Aí você vai lá, tem interface, permite, não permite. Alguns tentam fazer uma interface parecida com a do Windows, porque o usuário já sabe usar do Windows, vai usar uma semelhante. Por trás, o que tem tudo? Ao que você clica no botão aplicar, ele roda o IPT. A maioria. Aí quando você estiver lá no FreeBSD, ele vai rodar o PFW. Pessoal, pouca gente hoje, vou fazer a chamada.